falar sobre recursividade. Tipo, uma definição bem migué de recursividade é quando uma função chama a si mesma, direta ou indiretamente. É, pra, recursividade a gente também pode ver como um tipo de repetição. Recursividade, tá certo o nome, né? A gente também pode ver como um tipo de repetição. Tipo, você consegue fazer uma repetição sem usar tipo o for ou o while, por exemplo, do while, essas coisas. Só que recursividade é um recurso muito poderoso, porque e também perigoso, né? Porque ela pode lhe dar simplicidade, mas também pode lhe dar complexidade, tipo, para você entender o código. E também ela pode gastar muita memória, como é o caso do Fibonacci. Bom, para a gente exemplificar aqui, vamos usar o exemplo do fatorial. Por exemplo, se tem um fatorial de 0, de 1, de 2, até o 4. Beleza. O fatorial de 0, por definição, é 1. O fatorial de 1 é ele mesmo. O fatorial de 1 é 1. O fatorial de 2 é igual a 2 vezes 1, que é igual a 2. De 3 é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Que é igual a 24, beleza? Bom, aqui a gente pode tentar entender um pouco sobre recursão. Por exemplo, recursão é quando você tem um problema, por exemplo, o fatorial de 4, e você vai dividir esse problema em subproblemas, ou seja, problemas menores que o problema original. Por exemplo, você tem um fatorial de 4 aqui. O fatorial de 4 é um número, vamos supor, grande até. Aí, para calcular o fatorial de 4, a gente podia primeiro calcular o fatorial de 3. Beleza? Então a gente poderia substituir todo esse cálculo aqui por 3 fatorial. Então, 4 fatorial é a mesma coisa de que 4 vezes 3 fatorial. Beleza? Pronto. O de 3, a gente também pode simplificar o de 3. Pegando o 2 aqui, por exemplo. A partir do 2 a gente pode dizer que o fatorial de 3 é igual ao fatorial de 3 vezes 2 fatorial. Você tem um problema, aqui você tem um problema, 4 fatorial, que é maior do que 3 fatorial, consequentemente. E aqui, em 3 fatorial, a gente ainda pode pegar um problema menor, que é o 2 fatorial. E o 2 fatorial você pode pegar aqui, vezes 1 fatorial. Beleza? Então, você tem essa característica. Você pode, a partir de um problema grande, você pode, pegar instâncias menores desse problema, como é o caso aqui. Por exemplo, para calcular o fatorial de 4, você teria primeiro que calcular o fatorial de 3. Para calcular o fatorial de 3, primeiro você precisa calcular o fatorial de 2. E para o de 2 você precisa calcular o fatorial de 1. Beleza? Pronto. E aí quando chega no 1, aí você já tem a chamado caso base, que são os valores que você já conhece do problema. Entendeu? Pronto. Por exemplo, você já sabe que o fatorial de 0 é 1 e o fatorial de 1 é 1. Então esse daqui vai ser nosso caso base e também vai ser quando a função vai começar a parar de ser chamada também. Ela vai começar a parar de empilhar. Bom, falando em empilhar, recursão também envolve muito recursão envolve muito de pilha. O que é pilha? Pilha é uma estrutura de dados, que recebe a propriedade, que tem a propriedade que é o primeiro a entrar é o último a sair, ou o
último a entrar é o primeiro a sair. É tipo, você pode imaginar como uma pilha de pratos. Você vai começar, pega um prato e coloca tipo na mesa. Aí o próximo você coloca em cima do que já estava lá. E você vai amontoando esses pratos. E quando você vai pegar algum prato, você não vai pegar o do meio nem o que está lá embaixo. Você vai pegar o que está no topo, que foi o que você acabou de colocar na pilha de prato, nesse caso. Bom, nesse caso aqui da recursão, nós temos a chamada pilha de chamada de função. Beleza? Então pronto. Nós temos algumas palavras-chave para recursão. Caso base. Esse aqui seria o caso geral. E também a pilha de chamada de função. Bom, outro jeito aqui de escrever o caso geral, tipo para a gente se familiarizar na hora de implementar, seria, vamos supor, fatorial de n, beleza? Que é igual, vamos supor que seria fatorial de n menos 1 vezes fatorial de n menos 2, até que o n seja, pode ser, né, maior ou igual a 0, pode ser até maior ou igual a 0 aqui, até n igual a 0, que você já tem, seria o mínimo caso que você poderia coisar. Então você pode pegar esse problema aqui e ficar fatiando ele em problemas menores. Fatorial de n menos 3. E assim vai. Esse daqui é que tem mais a cara de caso geral. Bom, vamos tipo agora criar uma funçãozinha recursiva agora. Nosso fatorial. Vamos lá. Def fat aqui. Vamos passar um n. Bom, toda vez que a gente vai criar uma função recursiva, a gente sempre começa pelo caso base, que é quando a nossa função vai parar, entendeu? Então, vamos lá. O nosso caso base é o quê? Se o nosso n, que a gente sempre vai manipular esse n aqui. Pronto, eu não vou começar pelo caso base não, mas você tem em mente que sempre começa pelo caso base, entendeu? Vamos lá. Eu vou dizer que a função def fat vai retornar ela mesma, só que com uma instância menor. O que é uma instância menor de n? Qual é uma instância menor do que n? N menos 1, beleza? Então pronto, você tem mais ou menos essa cara aqui, ó. Vamos supor 2 fatorial, seria 2 vezes n, que é 2, menos 1 fatorial. Aqui você tem o próprio 2, então você podia fazer aqui n vezes, tá vendo? N vezes n menos 1 fatorial, que aqui é a nossa função, fatorial. Então você chama ela para cá. O que acontece se a gente não colocasse o nosso caso base? A gente pode até testar aqui, né? Vamos lá. Deixa eu ver. Fat bridge fat input. Aqui eu estou imprimindo o retorno da função fatorial para um número que eu digitar do teclado, beleza? Então, pronto, para a gente mostrar o que está sendo feito aqui, essa linha aqui não existe, beleza? Eu estou colocando aqui só para a gente ver como é que vai ficar. Deixa eu ver. Python 3. Bom, eu vou digitar o número 5. Opa, pronto. Aqui é o que aconteceu, né? Vamos lá. A gente começou com o número 5. Olha só, com o número 5, a gente digitou o número 5. Então, aí a função chamou o próprio 5, que está aqui nessa primeira linha 19, aí imprimiu 5, aí chamou o fatorial de 5 menos 1, que é o fatorial de 4. Aí chamou o 4, o 3 e assim foi.
como a gente não tem um caso de parada, a função continuou, tipo, sempre pegando uma instância menor do problema, fatorial sempre decrementando 1, até que estourou a memória do nosso programa. Aí deu esse erro aqui, beleza? Então, para a gente contornar isso, a gente precisa definir o nosso caso base. Então, vamos lá, que é o nosso ponto de parada. Se n, o nosso caso base é esse daqui, né? Que são os valores que a gente já conhece, que são aqueles que são que chegou um ponto que o problema é tão pequeno que você já sabe a resposta. Então vamos lá. Se n for igual a 0 ou n for igual a 1, né? Esses dois, a gente retorna 1. Return 1. Beleza? Bom, agora o que a gente definiu isso daqui, por exemplo, a gente vai chamar a função aqui, ela sempre, isso daqui é uma repetição, essa parte aqui, porque toda vez que você chama a função, ela está chamando a ela mesma, então isso daqui vai ficar num loop. Como a gente viu aqui no exemplo anterior, esse loop ficou um loop infinito, aí ele ficou executando até que a função, olha, que dentro que excedeu a chamada de Python, dos objetos de Python. Então, quando a memória acabou para a nossa função, então ela apresentou aqueles erros. Então, vamos executar agora. Fatorial de 5, 120. Beleza, né? Fatorial de 5 é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 8. Pronto, vamos lá. O de 4 para dar 24. 24. Beleza. Agora, o que está acontecendo aqui, não é? Vamos lá. Como eu disse, tem essa tal chamada de pilha de chamada de função. Quando eu chamo aqui para 5, fatorial de 5, o que acontece? Eu chamo fatorial de 5. Aí quando é fatorial de 5 aqui, aí ele vai chamar novamente a função, que vai ser n, que é o próprio 5, vezes o retorno, vamos lá, fat de n-1, que é 4. Pronto. Aí quando chamou o fatorial de 4, aí ele acontece, tá empilhando, tudo aqui tá sendo empilhado. Aí vai ser 4 vezes o fatorial de 3, que é n-1. Aqui vai ser 3 vezes o fatorial de 2. Aqui vai ser o 2, vai ser 2 vezes o fatorial de 1. O que acontece quando chega aqui? Quando ele chama o fatorial de 1, que vai ser aqui, ele chama o fatorial de 1, que ele vai esperar um retorno. Quando ele chama aqui, ele vai cair nesse caso base aqui, porque o n está valendo 1. Se ele valesse 0 ou 1, então ele retornaria 1. Então aqui é o nosso caso base. Você perceba que aqui a gente não está chamando a função. Aqui a gente já está retornando um valor. Então a partir daqui a função vai parar de chamar ela mesma e vai começar a retornar essas chamadas daqui para o nosso programa principal. Por exemplo, o fatorial de 1, ele vai retornar esse número aqui, ó, 1. Então vai ser isso, fatorial de 1. Esse daqui é o fatorial de 2. O fatorial de 2 é 2 vezes 1, que é 2. Então ele retorna 2, o fatorial de 2 retorna 2. Aqui é o fatorial de 3. O fatorial de 3 é 3 vezes 2. Então a partir daqui ele faz o cálculo e retorna 6, né? Pronto, 6. Aí o fatorial de 4 é 6, que é a mesma coisa de 3 fatorial também, só que aqui já foi calculado. Então está fazendo o cálculo. 6 vezes 4 dá 24, né? Espero que sim. Pronto, então o fatorial de 4 retorna 24. E 24 vezes 5, 120. Pronto. Então esse daqui ele vai retornar, que é o fatorial de 5, vai retornar isso. 5 vezes 24, que é 120.
foi o valor que a gente que mostrou lá. Então tá correto. Então quando ele tá aqui o fatorial de 5 retorna isso. E a gente está imprimindo o retorno do fatorial do próprio 5, que é exatamente o número que a gente passou aqui como parâmetro. Beleza? Então é assim que ocorre a recursividade de 5. Bom, e é isso, porque para um primeiro exemplo é isso, recursividade. Eu espero que você tenha entendido.